Oi, pessoal! Bom, hoje nós vamos começar a estudar mesmo a estatística, aprender mesmo a estatística aqui no nosso curso de PSPP. E como eu gosto de começar nos meus cursos, eu vou começar pela estatística descritiva. O que é a estatística descritiva? Bom, repare o nome, descritiva. É aquela que vai descrever os dados. Essa parte aqui eu gosto de falar, eu sempre repito isso, como um professor meu do mestrado falava, é onde a gente vai namorar os dados. Então, por exemplo, esse dataset aqui é um dado que eu nunca trabalhei, então não tenho a mínima ideia de como que é as fontes de energia, geração de energia no Brasil. Então, assim, eu vou começar a entender um pouco como é que são esses dados e tudo mais, e para isso a gente vai utilizar a estatística descritiva e a gente vai aprender junto aqui, tá? Então, para isso, a gente vai vir aqui em analisar, e aí a gente vai vir nessa primeira abinha aqui, estatística descritiva. E aí a gente vai tirar uma frequência, ok? O que é a frequência? É a quantidade de vezes que aquilo ali aparece. Então, o próprio nome já fala, frequência, quantas vezes isso aqui que a gente tem, ok? A gente aperta em frequência. No meu caso aqui, já tem esse origem combustível, porque eu estava fazendo um teste aqui antes de começar a gravar a aula. Talvez o de vocês vai estar assim, ó, com esses nomes grandões aqui. Isso aqui é o seguinte, você tem a possibilidade de colocar as labels, ou seja, essa label que a gente escreveu aqui, ao invés do nome da variável. Eu não gosto, eu prefiro o nome da variável, mas isso aí é uma coisa pessoal minha. Às vezes você. Ah, eu tô na dúvida o que é o F principal, aí você pode colocar aqui, ó, preferência pelas labels das variáveis. Aí você vai e muda aqui, ok? Eu vou deixar assim. Bom, aqui eu vou pegar algumas variáveis para tirar a frequência. Então, por exemplo, eu quero saber a origem do combustível. Então, eu quero saber um pouco mais sobre quantos combustíveis são o número de combustível nesse dataset aqui de geração. Então eu faço o seguinte, eu posso clicar aqui e ele vem para cá. Eu acho que se eu arrastar vai dar certo também. Arrastar não. Então tem que clicar nele aqui e passa para cá. Eu posso também selecionar mais de uma vez. Então eu posso colocar aqui dois ao mesmo tempo. Eu não vou fazer isso agora, eu vou com calma com vocês. E aqui agora eu tenho a possibilidade de colocar quais as estatísticas que eu quero. Então, aqui eu posso marcar, não, eu quero a média, desvio padrão, mínimo, máximo. Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, não faz muito sentido eu ter isso aqui, porque o tipo de variável não é numérica, ok? Isso aqui é uma variável do tipo nominal. Então, ela não é uma variável do tipo escalar, ok? Mas eu vou deixar isso aqui marcado, mas, por exemplo, vocês podem separar aqui, marcar aqui outras coisas. Então, por exemplo, colocar moda, desvio padrão e por aí vai. Mas daqui a pouco a gente vai fazer isso aí, beleza? Marcou aqui. Você pode também marcar aqui, ó, para incluir os valores missing. Nesse caso aqui eu não vou marcar. E pronto, eu vou marcar aqui OK. E aí vai aparecer em uma outra tela aqui, eu vou dar um Alt Tab para aparecer. Geralmente, esses programas aqui, o SPSS também faz a mesma coisa. Ele tem uma janela de output, que é uma janela de saída. E aí tá aqui as tabelas de saída. Apareceu duas para mim, porque na verdade, antes de começar a aula, eu já tinha tirado essa frequência aqui para fazer um teste e ver se ia dar tudo certo. Então, o que essa tabela aqui está falando para a gente? Bom, no Brasil, 656, perdão, são de geração de energia são feitos por biomassa, o que representa 4,2% do percentual de geração, ok? Então, esse percentual válido aqui, no caso aqui, como não tem missing, vai ser tudo igual, esse percentual aqui, e aqui
o percentual cumulativo. Então, esse valor aqui mais esse valor aqui dá 11,9. Mais esse aqui dá 28,6. Ou seja, ele vai somando aqui os valores até chegar em 100%. Ok? Então, no caso do Brasil, aqui a gente tem 3 gerações por usina nuclear, que são a Angra 1, 2 e 3. Ok? Esse aqui a gente conhece porque é famoso. A maior parte do Brasil é geração, por incrível que pareça, aqui a gente não está falando do volume gerado, tá? A gente está falando de quantidade de unidades geradoras. Não sei se a gente pode falar assim, mas vamos falar a quantidade de empreendimentos de geração. Então, a maior quantidade no Brasil é a solar, com 9.540, que representa 61,7% dos empreendimentos. Aqui a gente está falando de quantidade, tá, gente? Se a gente for olhar, por exemplo, a potência, que isso aí a gente vai fazer em outra análise, aí a gente vai saber, olha, muito provavelmente, eu não conheço, tá, gente? Aqui eu estou deduzindo, que a hídrica vai ser muito maior, né? A representatividade da potência gerada. Então, aqui no Brasil, a solar é a maior parte da frequência, de número de empreendimentos de geração de energia, seguido por fóssil, depois é a hídrica e a eólica, né, seguindo pela biomassa depois e nuclear. Essa Undielé aqui, o Undielé, é só uma no Brasil. Eu vou ser sincero, eu não tenho nem noção do que é isso. E por curiosidade, depois eu vou pesquisar o que quer dizer isso aqui, porque eu não conhecia, ok? Então, beleza, isso aqui é uma frequência. Depois você pode clicar com o botão, com o botão direito aqui, selecionar ela, perdão, e apertar um Ctrl C e dar um Ctrl V em uma tabela do LibreOffice ou então direto, sei lá, do Excel, para você colocar isso aqui no seu trabalho. Olha que legal, uma coisa tão simples, mas que isso aqui já vai ajudar você a fazer o. Isso aqui que é legal desses programas, sabe, de estatística. Porque isso aqui é uma coisa tão simples, mas, por exemplo, já mostra dados interessantes, sabe? Por exemplo, já mostra, olha, representa tantos por cento da geração. Você também pode vir aqui e clicar em Export para exportar isso aqui. Eu, particularmente, eu prefiro copiar e colar, ok? Mas, por exemplo, vamos supor que você tirou várias frequências de várias variáveis. Aí você vai lá e faz a exportação disso aqui tudo. Então, vamos voltar lá para a gente tirar outra frequência. Então, volta aqui em analisar, frequência, deixa eu tirar esse origem do combustível, e aí eu vou tirar, agora eu quero saber várias coisas ao mesmo tempo. Eu quero saber a potência de operação, e aí sim eu vou ter aqui a média de potência de operação, desvio padrão, o mínimo e o máximo. Eu quero saber aqui o, o tipo de outorga. O que mais aqui que eu posso fazer? Município. O município vai ser interessante, que eu vou saber quantas vezes, qual o município que tem maior, que tem que mais se repete, ou seja, o município que tem maior quantidade de unidades geradoras. Então, vou colocar município. E bom, acho que por isso, acho que só por isso aqui, só esses 3 aqui já está ótimo, ok? E aí eu vou deixar. Existe também a possibilidade de eu pedir gráfico. Então, eu posso clicar aqui, ó, gráfico, e clicar aqui em continue para pedir para desenhar os gráficos. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, desenhe gráfico de barra, o que a gente chama de gráfico de pizza, que é aquele gráfico de proporção, e eu posso também pedir para desenhar histograma. Ok? E aí eu posso pedir, porque para o gráfico não ter distorção, eu posso pedir para excluir, olha, exclui os valores abaixo de 30 e exclui os valores acima de 80, por exemplo, para a gente não ter aquela distorção do gráfico. Eu vou marcar isso aqui, não vai funcionar, para a potência de operação vai funcionar, mas para as outras aqui não vai ficar tão interessante não. Mas eu vou colocar assim para mostrar para vocês a funcionalidade. E aí vocês vão ver o tanto que é ridículo de fácil fazer um gráfico aqui no PSPP. Então eu vou dar o OK, ele vai gerar. E aí a gente vai lá
no output para ver aqui como é que ficou. Então, aqui a potência do empreendimento, ele me deu aqui a média é 11.826, aqui eu acho que está em quilowatt-hora. O desvio padrão é de 155.249. O mínimo é zero, né? Obviamente. O máximo aqui deu esse probleminha aqui, que deu essa conotação científica que não era para dar isso. E eu não sei por que que deu. Aqui, a frequência aqui da potência do empreendimento não é um dado muito que ensina muita coisa, não, porque são vários números que, então, que isso aqui quer dizer? O número um ele repete 8.215 vezes, ou seja, o número um está em 8.215 empreendimentos, sabe? Então, esse tipo de frequência aqui para a gente não diz muita coisa. Então, deixa eu rodar até o final para ver os próximos. O que nesse tipo de variável aqui, essa estatística aqui é a mais válida, tá? Essa aqui é a mais útil para a gente. Esses números aqui geralmente a gente ignora, porque eles não dizem muita coisa. E aqui a gente tem lá os gráficos, então que é o mais legal de tudo. Então aqui é um histograma, ele deu errado, ele não ficou legal, eu imaginava mesmo que não ia dar certo. O gráfico de barra também não ficou legal, para o tipo aqui da potência do empreendimento, aqui o zero ficou gigantesco e os outros aqui nem apareceu nada, né? Mas eu achei legal marcar isso aqui para mostrar para vocês como é que cria gráfico. O tipo de atuação do empreendimento ficou legal, porque o tipo de variável aqui, que é nominal, ele já faz mais sentido. Então, apareceu aqui a frequência, que é 3.631, que é o tipo de atuação do empreendimento, que é a autorização, não sei o que isso aqui quer dizer, mas mostrou aqui, ó, o registro que é 11.529, que é a frequência maior, olha aqui, ele aqui no gráfico de proporção. Ele fica aqui uma proporção equivalente aqui, ó, 74%, né? Então você consegue ver direitinho aqui no gráfico. O gráfico ficou pronto. E aqui também mostra para a gente o gráfico de barra, né? O registro aqui em cima e tal. Aqui nos eixos, no eixo X e no eixo Y, os valores que a gente acabou de tirar a frequência. Então, para esse tipo de dado nominal, os gráficos ficam perfeitos e é ridículo de fácil de fazer isso aqui. E aí a gente agora vai para os municípios. Então, o município é que eu teria que colocar em forma ascendente, né? Eu teria que copiar isso aqui, colocar em uma tabela para colocar esses dados aqui de forma ascendente, para a gente ver quais os municípios que têm maior quantidade de empreendimento. Mas, por exemplo, aqui, ó, Alta Floresta do Oeste tem 11 empreendimentos. Então, aqui a gente vai ter todos os municípios aqui. Tem alguns municípios aqui que tem 30, Belo Horizonte tem 30, Belém no Pará tem 20. Isso aqui deve ser muito usina solar. Então, aqui ó, tem um que tem 555. Curralinho no Pará tem 555. É, e aqui é legal que a gente vai ver uns dados curiosos também, né? Um município que eu nunca imaginava que ia ter. Mas enfim, deixa eu abaixar aqui para a gente ver o resto das coisas. Os gráficos aqui também devem ficar muito ruim, não deve ficar muito legal, não. Olha lá, é o que eu imaginei, né? Então aqui, por que que ficou essa bagunça aqui? Porque o, aqui são todos os municípios e um gráfico de barra aqui que não faz sentido nenhum, né? Então não deu certo não, ok? E bom, e é isso aí, que isso aqui é a estatística descritiva. Então a gente poderia ficar aqui tirando frequência e fazendo gráfico e tudo mais. Só que isso aqui é muito fácil. Então, se você estiver fazendo aí um estudo, estiver fazendo um trabalho e tal, e quer fazer um gráfico com uma variável nominal, olha aqui como que é fácil fazer, tirar uma frequência, já ter aqui um auxílio para tomada de decisão de forma gratuita e simplificada, já sai aqui um gráfico extremamente simples para você. Ok, pessoal? Bom, eu acho que é isso aqui que eu quero ensinar hoje para vocês, como que tira a frequência, que é o objetivo máximo dessa aula. E aqui também eu ensinei um pouco de como que faz gráficos.
Voltem aqui, depois tentem é, selecionar outras coisas aqui, selecionem outras variáveis, selecione aqui também outros tipos de gráfico, coloca aqui outros tipos de estatística que é para vocês testarem. Mas aqui é bem intuitivo, pode testar isso aqui sem problema nenhum. A única coisa que é importante é vocês saberem o tipo de dado e o que, que vocês esperam dele. Então, um dado nominal, por exemplo, não adianta você esperar ter um desvio padrão, entendeu? Então, isso aí você vai conseguir só em dados que são escalares. Ok, pessoal? Bom, é isso. Então a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.